Olá pessoal, tudo bem? Então eu quero fazer uma pequena introdução, o vídeo de como montar o seu próprio ETF, está perseguindo o IMAB, já está pronto, tá? Vocês vão ver nos próximos 20 e poucos minutos, tá? Eu peço desculpas por ter ficado um vídeo longo, tá? Mas o material é denso, tá? Tem que ter muita calma, muita paciência. Eu sugiro que vocês olhem com calma, façam um estudo bacana de tudo que eu estou falando, porque é muito importante. E por que vale a pena você montar o seu próprio ETF e não investir no papel que está pronto, que daqui a alguns dias vai estar na bolsa? Porque a gente tem uma questão importante de custos, tá? Os custos desse ETF não são tão baixos assim, certo? Você vai ter que pagar corretagem, vai ter que pagar custódia, vai ter que pagar taxa pro fundo. Então, quer dizer, a taxa do fundo é a mesma coisa que a custódia da B3 do Tesouro Direto. Mas aí o que o ETF tem a mais? Tem a corretagem e a custódia em si do ETF, mais a taxa do fundo. Quer dizer, é muita taxa, tá? Então, assim, ó, e ainda tem a questão dessa outra variável que a gente não sabe como esse papel vai se comportar. Será que ele vai ter liquidez? Será que não vai? Então, assim, ó, como ele persegue um índice muito atraente, de muita rentabilidade, que é o IMAB, o que nós temos? Nós temos que é, sim, muito interessante montar uma carteira no Tesouro Direto, com a segurança do Tesouro Nacional, com um custo baixíssimo, mais baixo que tem no mercado, tá? Vai ser um custo aí que você vai ver em alguns fundos que vão ter suas desvantagens, apesar de ter um custo mais baixo que o Tesouro Direto, mas eles vão ter suas desvantagens, tá? Então, pessoal, eu acho que é muito importante aprender como fazer esse ETF em casa, com o Tesouro Direto, sem precisar sair da tua zona de conforto, certo? Para tu continuar tranquilo com os teus investimentos. Eu prezo muito por isso, tranquilidade no investimento, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido, hoje, 14 de maio de 2019, vou mostrar para vocês como a gente consegue emular, ou seja, fazer o ETF de títulos públicos que o Banco Itaú está lançando. A gente está esperando aí o dia de lançamento na bolsa, né? As reservas já acabaram. E a gente tem como simular esse ETF, perseguir a rentabilidade dele usando títulos do Tesouro Direto que estão acessíveis para as pessoas físicas, tá? Então vamos fazer uma recapitulação bem básica do que eu já falei aqui, tá? Deixar um resuminho, assim que eu falo de cada coisa, eu deixo no card ali em cima o vídeo em que você pode acessar as informações mais detalhadas, mais explicadas sobre esse assunto, tá? Então, isso aqui é a composição do IMAB, tá? Dividido pelo prazo de índice, né? Então, o índice IMAB de curto prazo e o IMAB de longo prazo, tá? Aqui o comparativo de rentabilidade, tá? Vou deixar no card aqui em cima, perfeito, tá? Em que eu falo que eu me entusiasmei bastante porque esse índice ele realmente ele bateu aí nos últimos 5 anos, bateu o IPCA com folga, bateu com não tanta folga assim o Ibovespa e bateu o CDI também, tá? Então eu fiquei bastante impressionado com esse índice. Uh, Aqui então a gente já parte para uma análise da composição de carteira em que eu mudei algumas coisinhas, tá? Indiquei aqui a minha preferência de curto prazo, que inclui o Tesouro IPCA 2024, e deixei em azul os títulos públicos disponíveis, aí que tem IPCA mais NTNB principal e tem IPCA mais com juros, certo? Que é a NTNB normal. Aqui mostrando a divisão da carteira, que inclui a minha visão de curto prazo, que inclui o Típica 24, que chega aí a quase 50%. Ela está alocada metade curto prazo, metade longo prazo, grosso modo, certo? Aqui eu falei sobre os custos e impostos, que para quem não investe em nenhum ativo da bolsa, vai se espantar um pouquinho, porque tem várias outras coisas que são cobradas que quem investe só em tesouro direto não está acostumado a pagar.
Então tudo isso tem que entrar na conta, tá, gente? Aqui eu falo minha abordagem, eu vou deixar no card aqui em cima, que é como eu vou fazer, certo? E agora vamos então para como simular esse índice, tá? É, então assim, ó, como é que eu fiz? Eu fiz por duas hipóteses, tá? Comparando a rentabilidade e comparando, vendo que resultado daria, né, com as carteiras correndo junto, e vendo também pela duration, que aí é uma projeção mais pro futuro, certo? Porque tem aquela questão, né? Sempre que a gente olha assim a rentabilidade passada, a gente sabe que não tem garantia de rentabilidade para o futuro. E a gente também tem que mexer um pouquinho nos títulos, né? Porque de 2014 para cá, a gente tinha o Tesouro IPCA mais curto, era o 19. Então ele estava fazendo o papel naquela época do Tesouro IPCA 2024 hoje. O 2024 lá em 2014, exatamente 10 anos, você vê que a gente não tem, né, hoje, um título assim, porque o nosso 35 está há 16 anos. E mesma coisa, o 35 aqui há 21 anos, a gente tem o 45 que está há 27, 26, 27. Então, é diferente, tá? Mas, o que, que eu fiz aqui, gente? Eu peguei o IMAB em cada ano aqui com o rendimento dele, certo? Rendimento anual, e aqui o rendimento acumulado nesses anos, tá? E montei assim com o preço de compra, que eu fui lá nas tabelas do Excel que tem lá no site do Tesouro Direto, no balanço estatísticas, tá? Peguei as cotações e coloquei aqui no último dia útil de 2018 o preço de venda para devolver para o Tesouro, fazendo um resgate antecipado, e vi o quanto chegava o rendimento de cada um desses papéis em separado, comparando com o que rendeu o IMAB. Então, se a pessoa investisse só em Tesouro IPCA 2019, vejam que ela perdia um pouco para o IMAB, certo? Se ela investisse só em Tesouro IPCA 2024, naquela época, ela ganhava um pouco do IMAB. E se ela investisse só em Tesouro IPCA 2035, ela ganhava mais do IMAB. Mas também, em momentos de variação negativa do índice IMAB, esses papéis aqui, o Tesouro IPCA 2024 e o 35, nessa época aqui, também teriam uma oscilação negativa maior quando as taxas subissem. Quando o mercado subisse, né, aquilo que você tem em carteira pode desvalorizar. Então, se o índice IMAB desvaloriza em determinado mês, quem tem esses dois papéis aqui, esses dois papéis individualmente, desvalorizaram mais naqueles momentos em que o IMAB desvalorizou, ok? E o Tesouro IPCA 2019, como ele ficou um pouquinho para trás, ele tem um perfil mais conservador nessa carteira aqui de então, tá? E aí quando o IMAB ficava negativo, esse aqui podia ficar neutro ou até fracamente positivo, certo? Que é como o Tesouro IPCA mais 2024 está se comportando hoje, maio de 2019, certo? Então aqui, pessoal, pela rentabilidade, aí eu fiz aqui coloquei aqui, ó, quanto que o IMAB rendeu nesses 5 anos, quanto que o IPCA mais 2019 rendeu, o 24 e o 35. E alocando em carteiras, tá? Assim, colocando 80% no mais curto, 10% no médio e 10% no mais longo, eu cheguei a 189. Ainda perco para o IMAB. O valor de carteira que mais se aproxima é esse aqui, 50% no IPCA mais curto, 25% no IPCA de médio prazo e 25% no IPCA de longo prazo, tá? Então essa seria a carteira, tá? Esse é o desenho de carteira para perseguir o IMAB, tá? Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais. Então aqui vejam que eu mantive aqui os desenhos conservadores, mais conservadores, certo? Porque
Se você alocar assim 70, 15, 15 no 24, 35 e 45, você vai ter ali 192 contra 197. Vai perder um pouquinho, mas a carteira vai te dar menos sofrimento quando o IMAB ficar negativo, certo? E aqui o comparativo com os outros índices para vocês terem uma ideia, certo? De que esses desenhos dentro do Tesouro Direto são muito bons, tá? Eles vão perseguir bem o IMAB e vão dar aí, nesse 50, 25, 25, vão dar até um pouquinho a mais, tá? Ok, pessoal, agora vamos ver pela duration, tá? Em que a gente vai pegar os títulos de hoje pela duration, tá? Eu botei aqui a rentabilidade deles, já com uma inflação de 5%, já estou sendo bem realista pessimista, tá? Porque a inflação bateu 4,92, né? Agora em maio, né? Com o somatório de abril, bateu isso aí nos 12 meses. Então eu arredondei aqui para 5%, tá? Bom, as taxas são ainda de 15 de abril, tá? Tá um pouquinho desatualizadas as taxas, mas para o nosso exercício tá valendo, tá? Eu coloquei aqui a rotina para calcular a duration, tá? E aí nós temos o que, gente? Nós temos esse detalhe aqui, ó. Considerando o Tesouro IPCA 2019, que está compondo esse índice aqui, a nossa duration é 8,84. Tá aqui, 8,84, tá? Então, o nosso objetivo vai ser montar uma carteira com Tesouro IPCA e NTNB principal que atinja esse 8,84 de duration também, porque eu tenho aqui a duration de todos os títulos. Perdão, onde é que está a duration? Aqui, ó. Nessa coluna aqui eu tenho a duration de todos os títulos. Então, isso aqui me facilita bastante a vida. Fazendo uma seguinte importante ressalva, tá? O Tesouro IPCA+, NTNB principal, sem pagamento de juros semestrais, tem um risco um pouco maior. A duration teórica é um pouco maior do que o que está informado aqui na nossa tabela. Mas por que a gente vai usar esse papel? Porque a gente sabe que esse papel é o que permite acumulação maior de capital comparado a NTNB com juros semestrais, tá? E esse trabalho de ter que reinvestir os cupons semestrais, toda vez que pagar cupom tem que reinvestir, tem que talvez redesenhar a carteira, tem que recalcular tudo de novo. Então, para não ter esse trabalho, a gente optou pela NTNB principal. Mas eu fiz também o desenho da carteira com a NTNB que paga juros. Se você quer ter aquele trabalhão todo, né, de fazer todas as realocações de 6 em 6 meses, boa sorte, bom trabalho, tá? Eu também coloquei aqui a simulação, tá? Mas a simulação quente é com as NTNB principais, na minha opinião. Como esse título aí já está praticamente vencido, né? Vamos colocar aqui que o peso dele seja 0, para a gente ver qual a nossa duration mais real. Vai ficar 9,53, tá? Então eu vou mostrar com a duration 8,8 e com a duration 9,53. Certo, pessoal? Estão acompanhando até aqui? Então, aqui está a nossa primeira tabela, tá? Então, aqui só para a gente lembrar, né, a duration com o Típica 19 e sem o Típica 19 lá na carteira do IMAB, tá? 8.8, 9.5, ok. Aí, pegando as NTNBs principais, certo? Está aqui a duration de cada uma delas, lembrando que isso aqui não é exato, não está adaptado, quer dizer, estar adaptado para a nossa filosofia, certo? Por quê? Porque eu quero a comodidade de não precisar reinvestir os cupons semestrais. Então, eu estou sacrificando um pouquinho da precisão da duration, que é um pouquinho maior nesses papéis aqui, que estão lá no Tesouro Direto, certo? É pouca coisa maior, para ter essa comodidade de investir e deixar lá, e esquecer, certo? Ir lá, tirar uma soneca, acordar daqui a 10 anos e ver como é que estão os meus papéis, tá bom? Então, fazendo uma composição ali, ó, de 80% em Típica 24 e 20% em 35, que é uma carteira que eu considerei em alguns vídeos passados como moderada, vemos que a duration é 6.4. Agora a gente vai entender o porquê desses conceitos, tá?
Porque assim, ó, toda carteira conservadora, ela vai ter uma duration menor que 5 de maneira ideal, certo? Ou seja, você vai ter todo o seu rendimento, você vai ter todo o seu capital de volta corrigido com os juros, etc., em 5 anos ou menos, tá? Nessas composições aqui que já são um pouquinho moderadas, o prazo é um pouquinho maior. Então a duration é um pouquinho maior, tá bom, pessoal? Aí eu fiz aqui alocações que gradualmente vão aumentando a duration, se aproximando do 8.8. Tá, pessoal? Dá para entender isso aqui fácil, né? Vejam que uma carteira que é super tranquila de manter, com 70% em típica 24, 15 em 35 e 15 em 45, vai ter uma duration aí de quase 7,8, vai perder um pouquinho pro IMAB, certo? Mas vai te dar uma segurança muito grande. Aí descendo aqui a gente começa a chegar nas carteiras mais vencedoras, tá? Então, fazendo uma composição 60-40, a gente já ganha daquela que tem o típica 45, né? 7.88 de duration, quer dizer, você vai ter uma duration maior. Quanto maior a duration, qual é a tradução, gente? A tradução é a seguinte: quando o mercado ganha, quando o mercado tá bom, quem tem maior duration ganha mais. Quando o mercado está ruim, quando as taxas estão em alta, né, aquela coisa, país em crise, Selic em alta, aquela coisa toda, as taxas dos títulos sobem e o preço unitário de compra cai. Então a rentabilidade da carteira cai. Quanto maior a tua duration, maior a queda, tá? Aí, colocando aos poucos o Tesouro IPCA 2045, vejam que a minha duration vai aumentando, até chegar aqui, ó, na composição 60-20-20, eu chego a 8,75, um valor muito próximo do desenho atual do índice IMAB. Vamos descer mais um pouquinho. Aí eu cheguei aqui nos 55, certo? Nos 55% em Tesouro IPCA mais 2024, 30% no 35 e 15% no 45, eu chego a uma duration de 8.9, que casa bem aqui com a duration atual da carteira IMAB, tá bom? Então, essa seria a composição para montar uma carteira hoje, com os títulos disponíveis hoje, certo? Então dá uma pausa no vídeo, anota se você quiser fazer essa simulação em casa e estudar, tá? Aí eu coloquei aqui carteiras com intermediárias até atingir um valor mais próximo do 9,53, até ganhando um pouquinho. E também coloquei aquele desenho lá da rentabilidade no passado, que foi o 50-25-25, lembram? O 50-25-25 vai ter uma duration de 9,7, que vai ganhar do IMAB, 9,53, certo? Mas quando o IMAB ficar negativo, essa carteira vai ficar mais negativa. Lembrem-se disso para evitar sofrimento à toa, tá, pessoal? Bom, então esses desenhos aqui também são bastante indicados, tá? Se você quer, assim, perseguir de lado, assim, não se importando se não ganhar sempre e tal, não ter uma margenzinha acima, pode montar isso aqui, ó, 55 no 24, 20 no 35 e 25% no 45. Vai ter aí uma duration de 9,34, que vai ser muito bom. E agora, gente, vamos fazer a simulação com a duration dos títulos, tá? Que pagam juros. Aí a cada 6 meses, quando você receber esses cupons, você vai ter que reinvestir e vai ter que respeitar a sua alocação, tá? E aí os títulos, os papéis mudam, tá? E aqui sim a duration fica exata. Fica exata por quê? Porque a gente está falando do mesmo papel que compõe o índice. Porque os papéis que compõem o índice, aqui na composição, ó, esses papéis todos aqui são NTNBs que pagam juros. Porque é só isso que tem no mercado institucional. Não tem NTNB principal no mercado institucional, tá? Então, aqui vejam como o prazo do 2026 é maior, vejam que a duration dele muda, certo? O prazo dele sendo de 7 anos, vejam que a duration dele é menor que 7. Por quê? Porque ele está pagando o jurinho semestral, certo? Então isso faz com que o fiel da balança se aproxime mais do presente do que para o futuro, certo?
Então aqui é só dar uma comparada boa aqui, ó. Vejam que essa carteira aqui com 80 e 20, 80 no IPCA mais próximo, 20 no IPCA intermediário, dá 7,7. Com a NTN-B principal, a composição 80-20 dava 6,4. Por quê? Porque a duration do 2024, que é o papel predominante, é bem menor, porque ele vence bem antes, ele tem um risco bem menor, um risco de marcação a mercado bem menor. Então nessa aqui, mesmo com os juros, você vai ter uma duration maior, quer dizer, vai ter um ganho maior quando o mercado ir bem, mas vai ter uma rentabilidade negativa maior quando o mercado for mal, certo? Aí é que você vai ter que ter muita cabeça fria para segurar os papéis, não tomar nenhuma decisão precipitada e visar sempre ao longo prazo, certo? Tesouro e IPCA+, são papéis excelentes, mas para quem sabe controlar o seu aspecto emocional e não vender o papel antecipadamente no primeiro revés do mercado, tá? Vamos ver... Certo? Então aqui, gente, numa composição 70-15-15, que na NTN-B principal é uma composição super tranquila, vejam que aqui a duration já vai para 9, ó. Já ganha do IMAB com o IPCA 2019, mas como o papel, a ETF, vai ser negociada só lá no fim de maio, ele não vai mais ter o Tesouro IPCA mais 2019 na sua composição, certo? Então ele vai se aproximar mais do 9,5. E aqui embaixo eu fiz as composições, tá? Que vão, uma vai casar bem com 8,8, que é 60% no 26 e 40% no 35, que paga juros, tá, gente? 2035 que paga juros, tá? Aí se a gente botar um pouquinho de 2050, ó, vejam que a gente já começa a se aproximar do outro índice. E fazendo essa composição aqui, que seria a que eu recomendaria, ó, 60% na NTN-B com juros para 2026, 25% no 35% e 15% no 50%, você vai ter aí uma duration de carteira de 9,7, que vai ser um pouquinho superior aí à duration da carteira padrão, tá? Em que você vai estar ganhando aí com uma pequena margem do índice, mas vai estar na maior parte do tempo bem coladinho com o índice, tá? Então, pessoal, eu sei que o vídeo ficou longo, tá? Mas essas informações aqui são muito importantes, tá? Eu vejo assim que essa informação não está disponível em nenhum canal no YouTube, tá? E eu quero que vocês tenham o melhor proveito dessas informações aqui. Não é para pegar agora a sua carteira e transformar ela inteira nisso aqui, não. Se você gostou dessa ideia, faz o seguinte, ó. Separa aí uma parte do teu capital, certo? Se tu tens 50 mil reais aplicados, tá? Pega 2.500, 3.000 reais e monta uma carteira assim, se tu gostou da ideia. E vai acompanhando. Se ela for te agradando e os resultados forem indo bons, você vai aumentando progressivamente. E pode ir aumentando progressivamente em quais papéis? Primeiro, nos papéis que vencem mais rápido. Por quê? Porque você vai estar mais seguro. Porque a duration dos papéis que estão mais perto, ela é menor, tá? E na NTN-B principal a gente tem esse papel maravilhoso aqui, que é o Tesouro IPCA mais 2024, sem o pagamento de juros semestrais, com uma duration menor que 5, tá? Que caracteriza aí um investimento conservador, porque você vai ter o retorno dele em menos de 5 anos, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário, compartilha com todo mundo que tu quer ajudar a investir, que tu quer ensinar alguma coisa, compartilha esse vídeo. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Pessoal, só fazendo uma errata bem rapidinho, tá? No vídeo base saiu aqui Tesouro IPCA+, e NTN-B principal nos papéis para 2026, 2035 e 2050, tá? Com a duration dos papéis que, na verdade, pagam juros, tá? Então aqui eu fiz a correção, tá? Vou deixar essa tela aí por alguns segundos para vocês, tá? É a mesma, só que estava com o título errado. Então agora eu estou fazendo a correção para ficar bem certinho. Tá bom, pessoal?
Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.